Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Deixa eu ver qual é o versículo que eu quero aqui. Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegará a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A pergunta é: em que sentido Satanás, aqui o texto se refere a Satanás, em que sentido ele nos acusa perante Deus dia e noite? Em que sentido? É dizendo para Deus que nós somos pecadores? É isso que Satanás faz? Ele diz para Deus: olha, o Leandro é um pecador. É isso que ele faz? Ou será que, como diz o ditado, isso não seria ensinar o padre a rezar a missa? Não, né? Definitivamente, isso é uma lógica burra, é uma lógica idiota. Satanás ele não nos acusa no sentido de dizer para Deus que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele promoveu a entrada do pecado no mundo. E ele sabe que Deus... Satanás, ele conhece os atributos divinos melhor do que nós. Ele conhece os atributos divinos melhor do que nós. Ele sabe com quem que ele está falando. Ele sabe com quem que para quem ele está prestando essas acusações. Então é uma lógica muito reducionista, muito burra, dizer que não, Satanás nos acusa perante Deus dia e noite, apontando nossos pecados, dizendo que nós somos pecadores. Não é isso. Não é isso. Ele sabe que Deus sabe dos nossos pecados. E como é que eu sei que não é isso? Como é que eu sei que não se trata de algo tão simplista? Como é que eu sei disso? Zacarias 3. Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3. Vamos ler do 1 ao 7. Vamos ler do 1 ao 7. Zacarias 3, do 1 ao 7. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui.
Agora vamos fatiar, né? Vamos fatiar. Zacarias estava tendo uma visão, e aí a gente começa aqui no versículo 1, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Um quadro muito parecido com o que a gente acabou de ver em Apocalipse 12. Um quadro muito parecido com o que a gente acaba de ver em Apocalipse 12. Satanás estava à direita de Josué, se opondo a Josué. E a pergunta retorna: em que sentido? Lá em Apocalipse 12 veio a pergunta: em que sentido ele nos acusa dia e noite perante Deus? E aqui vem a pergunta: em que sentido ele se opõe a nós? O que está acontecendo ali? Qual é a dinâmica? Do que eles estão falando? Versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Só um adendo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Aí alguém pode perguntar: ué, mas não, peraí. O Senhor está dizendo para Satanás: o Senhor te repreenda? É o Senhor que está falando ou não é o Senhor? O Senhor está se colocando na terceira pessoa? Versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que é uma teofania. O anjo do Senhor é uma teofania, ou, se você preferir, uma cristofania, né? Era o Senhor Jesus pré-encarnado, falando sobre Deus Pai. Falando sobre Deus Pai. Então, aos antitrinitários, muito prazer. Zacarias 3, 1 e 2. Tá bom? Aos antitrinitaristas, muito prazer. Zacarias 3, 1 e 2. Mas aí foi só um parêntese mesmo. Vamos continuar. Ele diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Um tição tirado do fogo? Ou seja, um pedaço de lenha chamuscado? Não é ele um pedaço de lenha chamuscado, um pedaço de madeira queimado? Não é ele. E o próprio texto diz, né? O Senhor que escolheu Jerusalém. Josué aqui, ele está representando Jerusalém. Ele está representando Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, nós o vemos sendo trabalhado como qualquer pecador. Ao mesmo tempo, serve tanto com relação a Jerusalém, o simbolismo de Josué aqui, quanto com relação à situação espiritual de qualquer pecador. Porque, claramente é dito, versículo 3, Josué vestido de vestes sujas. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. O nome disso aqui é graça. O próprio anjo vem e limpa Josué. E aí a gente pode pular o 5, o 6 e vem o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Se a gente for para o Novo Testamento, a correspondência é clara, tá? A gente vê que, de fato, o que está acontecendo, essa dinâmica que está acontecendo em Zacarias 3, encontra pleno eco no Novo Testamento. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, eu acho que é 15. 1
Coríntios 3,15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Que é exatamente o que acontece com o tição, né? É o tição tirado do fogo, ou seja, a lenha que é retirada do fogo, chamuscada na ponta, queimadinha, tostadinha, mas na ponta, né? Não vira carvão. É retirada do fogo a tempo. É o que nós vemos aqui. Eu não acabei de dizer que Josué, em Zacarias 3, está simbolizando Jerusalém também, que Jerusalém, a salvação de Israel como povo de Deus, como nação, ela se dá dessa forma, como que pelo fogo, devido a toda a desobediência, toda a rebeldia de Israel ao longo da história. E ainda em 1 Coríntios 6, se a gente vier aqui em 1 Coríntios 6, 2, nós lemos: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Porque isso daqui vem, se você pegar o versículo 1, você vai ler: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele está dizendo aqui que o crente ele não pode recorrer à justiça secular contra outro crente. Não pode recorrer à justiça secular contra outro crente. Ele está dizendo que o cristão, aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, tem plena propriedade para resolver a sua celeuma sozinha. Os cristãos têm plena propriedade para resolverem suas celeumas entre si, como adultos. É isso que está dizendo aqui. E aí ele fala, porque um dia vocês vão ter que julgar o mundo. Vai chegar um dia em que vocês vão julgar o mundo. Vocês não vão... E aí vai fazer o quê? Não, peraí, deixa eu vir aqui para o tribunal de pequenas causas para ver o que eu posso fazer. Não. Você vai ter que julgar o mundo. Isso daí, obviamente, é uma referência ao milênio. Então é eco claro. O que nós vemos aqui é um eco claro de Zacarias 3. Aqui, Zacarias 3, 7. Também tu julgarás a minha casa. Também tu julgarás a minha casa. E então nós acabamos descobrindo aqui que a oposição de Satanás, a acusação de Satanás, é no sentido de contestar a nossa dignidade. Satanás, ele quer pôr em xeque a nossa dignidade. É isso que está acontecendo aqui. Satanás, ele não está nos chamando de pecadores. Ele está dizendo o seguinte. Poxa, ele tem pecado. Ele é digno? Ele é digno do Senhor? Ele tem pecado. Essa é a acusação. É uma afronta contra a nossa dignidade. É isso que ele está fazendo. E aí Deus vem e mostra, mas justamente, ele é um tição tirado do fogo. Aqui, a resposta do anjo do Senhor. O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então, pela resposta do anjo do Senhor, nós sabemos o que Satanás... qual é o tipo de oposição que Satanás faz. Pela resposta do anjo do Senhor, sabemos o tipo de oposição que Satanás faz. O anjo claramente diz. O anjo responde com uma pergunta retórica. O anjo responde com uma pergunta onde a resposta já está implícita. Uma pergunta retórica. Não é ele um tição tirado do fogo? Sim, em outras palavras, ele está dizendo, eu sei disso, mas
Não fui eu mesmo que o tirei do fogo? Antes que ele se queimasse completamente? Porque tição é um pedaço de madeira que não se queimou completamente. Então ele está falando, mas ele não é um tição, não é justamente isso que o que eu estou fazendo aqui, tirando ele antes que ele se queime totalmente? E não sou eu que estou fazendo a obra? Porque logo em seguida, ó, aqui, ó, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, Josué estava ali em pecado. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Aí alguém pode perguntar, poxa, um anjo com poder para isso? Com poder para tirar o pecado de alguém e o vestir com vestes finas? Então entendemos que o anjo do Senhor de fato é uma cristofania, né? Entendemos isso. Muito prazer, antitrinitários. Zacarias 3:4. Muito prazer. O anjo do Senhor, ele age dessa forma. Ele limpa, ele purifica Josué. Então sabemos, pronto, já localizamos aqui o que Satanás queria. Satanás queria contestar a dignidade do... aliás, o que ele queria aqui e o que ele faz. Ele contesta a dignidade do salvo. Ele contesta a salvação. Ele fala, poxa, mas olha só o que ele está fazendo. Olha só como ele peca. Ele não é digno do Senhor. Ele é um pecador. Ele não é digno. A acusação não é ele é pecador. Esquece isso. Satanás não nos acusa dizendo que nós somos pecadores. A gente está lidando com entidades inteligentes. A gente está lidando com entidades vivas, inteligentes, pensantes. Por favor, vamos aprofundar. Vamos trabalhar dentro da complexidade que temos aqui. A gente não está falando de robôs. Não estamos lidando com robôs. Não é Satanás um robozinho que fica lá. Ele é pecador, ele é pecador, ele é pecador. Para um ser onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas. E obviamente sabe que somos pecadores. Sendo que Satanás, ele mesmo sabe disso, porque foi ele que abriu essa porta para o pecado no mundo. E ele não faz outra coisa além de trabalhar em cima do nosso pecado. Então ambos são plenamente cientes da nossa pecaminosidade. As duas entidades, a criatura e o Criador, sabem da nossa pecaminosidade. Isso daí já é batido, já é assunto batido. A questão é, Satanás está contestando nossa dignidade. Mas ele não é digno, olha só o que ele está fazendo. Aí, tá vendo só? Toma, olha o que ele acabou de fazer. Ele não... É esse aí que vai pregar o teu evangelho? É esse que vai pregar o teu evangelho? E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz questão de deixar claro que Satanás ele nos acusa, ele afronta contra a nossa dignidade enquanto salvos e não meramente nos chama de pecadores. Por que eu estou trabalhando isso aqui? Porque com o advento das redes sociais, né, tem sido muito comum o surgimento de certas tendências. E como que as tendências surgem? Eu vou lá, posto no meu perfil uma determinada ideia. Inovadora, estranha, esquisita, está lá. E aí, aquelas pessoas que me admiram ou que me acompanham pensam assim, poxa, se ele está fazendo isso, de repente não tem nada demais. E vai lá e posta uma coisa parecida no perfil dele. E assim, né, vai passando de um para o outro. Assim surgem as tendências. Daqui a pouco deixa de ser estranho. Deixa de ser estranho. Existe esse fenômeno, né, esse fenômeno dentro das redes sociais, né, comportamento de manada. É o chamado comportamento de manada.
E aí, o que acontece? Nós estamos vendo toda sorte de bizarrices aparecendo nas redes sociais por conta disso. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal aparecendo, mas também tem muita bizarrice aparecendo. Né? Por exemplo, páginas de pessoas que odeiam crianças. Isso é uma bizarrice que tem se proliferado nas redes sociais, né? Tem muita gente aderindo. Então, no princípio choca, né? No começo choca, mas depois as pessoas se acostumam com a ideia e aí acaba caindo na normalidade. E algo que tem aparecido especificamente no meio cristão é a ideia de promoção do pecado, é a falta de escândalo com o pecado. Tem aparecido muito disso nas redes sociais. Toda uma gama de elementos que não condizem com a vida cristã, que não condizem com a vida santa que o cristão deve buscar. Não é que o cristão seja santo. O que nos torna santos é o Senhor Jesus, é o sacrifício do Senhor Jesus. Ele sim é verdadeiramente santo, mas é através do sacrifício dele que somos santificados. E por sermos santificados, naturalmente temos um Espírito Santo dentro de nós que nos impulsiona contra o pecado. Essa é a diferença do cristão para o ímpio. O cristão ele possui uma força dentro de si para oferecer resistência ao pecado. Não é que não pecamos, não é que somos imunes ao pecado. Pecamos sim bastante, mas oferecendo resistência, lutando, não como um ímpio. A grande diferença do cristão, do crente genuíno para o ímpio é a diferença que existe entre uma pessoa que atravessa uma rua no meio da chuva, aquela chuva torrencial, chuva de vento ainda por cima, né? Aquela chuva de vento que não tem como você se proteger, com um guarda-chuva para a pessoa que passa na chuva de vento, no meio da chuva, no meio do toró, com a boca aberta, tentando beber água que cai do céu. Essa é a diferença entre o crente e o ímpio. Então o crente, ele está ali, ele está tomando um banho, porque ele está no meio do toró, no meio da rua, chuva de vento batendo no, né, vem de lado, então molha o corpo todinho, mas ele está ali com o guarda-chuva, lutando para se molhar o mínimo possível, ainda que ele saia dali todo molhado. Mas ele está ali, preocupado com a chuva, ele tem a consciência de estar preocupado com a chuva que está caindo, e tenta lutar, se esforça ali com o guarda-chuva. Às vezes o vento bate, né, inverte o guarda-chuva, ele tem que trazer de volta. Ele segue na luta dele, no meio da chuva. O ímpio não, o ímpio ele não tem essa consciência, ele aproveita a chuva, ele se esbalda na chuva, ele passa lentamente, ele não está preocupado, ele não está nem aí se está molhando, está com a boca aberta tentando beber água que cai do céu. Então essa é a diferença. Ambos saem molhados, ambos saem encharcados, mas um sente prazer nisso. Um deles sente prazer nisso. Quando eu falo sentir prazer, é de fato não ter consciência alguma de que aquilo é errado, tá? Porque lógico que o pecado ele tem a sua parte prazerosa, né? O pecado do contrário não seria tentador, não é verdade? O pecado ele tem o seu prazer, do contrário não representaria uma tentação, né? Então, por exemplo, não é tentador comer jiló cru, né? É tentador pegar um jiló e comer cru? Não. Tem o seu prazer, mas o cristão ele tem a plena consciência de que aquilo é errado e de que da próxima ele vai continuar lutando e oferecendo resistência, vencendo no dia, perdendo no outro, vencendo no dia, perdendo no outro, vencendo 15 dias, aí depois perde só em 2, e assim vai, e assim por diante, mas vai na luta, vai trombando, sabe? Vai trombando, igual um jogador de futebol americano. O ímpio não, ele não tem essa consciência, por ele está tudo ok. E aí você vai criando essa mentalidade, essa cultura de que o cristão, para ser cristão, basta falar, eu creio em Jesus.
Basta falar eu creio em Jesus. Você não tem que... Você é livre. Você pode estar ali comunicando com as obras infrutuosas das trevas tranquilamente. Tranquilamente. E aí a mentalidade de manada vai difundindo, vai propagando isso cada vez mais. Ao ponto em que o pastor está no púlpito, prega a verdade, fala contra o pecado, e aí vem a ovelhinha rebelde. Ah, mas você é pecador, você não pode falar isso porque você é um pecador. O Senhor também é um pecador. Está o evangelista na rua distribuindo folheto ou verbalizando ali, gritando a plenos pulmões: Jesus vai voltar, para de pecar, e que não sei o que, Deus abomina o pecado. Aí vem o cristãozinho pós-moderno: você não pode falar isso, você também é pecador. Você também é pecador, não pode falar isso. Ou então, em época de redes sociais, você vai e faz um post, né, afrontando um determinado conceito, uma determinada ideia. Você não está ali atacando uma pessoa diretamente, você está atacando uma ideia, né? Você está atacando o pecado. Mas aí o pecador se dói. O pecador se dói, aquele pecador, né? O falso crente que não tem coragem de se meter numa postagem para defender o nome de Jesus, né? Às vezes é um ateu que está ali fazendo uma postagem tripudiando do nome de Jesus. Ele não tem coragem de se meter ali para batalhar. Mas se ele vê alguma coisa afrontando um dos seus bibelôs, afrontando um dos seus pecadinhos de estimação, acabou o mundo. Acabou o mundo. Ele precisa ir ali, descer o pau, descer a madeira, criar o barraco. E isso é uma coisa que acontece, por exemplo, muito comigo. Eu posto alguma coisa na rede social e aí o herege sai lá não sei de onde e vem criar caso, vem fazer barraco, porque não aceita que eu poste uma opinião, né, muitas vezes fundamentada em fatos, fundamentada em lógica, e é isso que mais dói neles. Não aceita que eu não admite que eu fundamente uma opinião, que eu fundamente uma observação na minha linha de tempo, no meu perfil, sabe? Esse tipo de falso cristão que vem promovendo isso por aí, o herege, ele quer que todos se calem. Então o que ele faz? Ele faz o que o diabo faz, porque afinal de contas ele é manipulado pelo diabo. Ele tenta criar uma espiral do silêncio, a chamada espiral do silêncio, com base justamente no fato de que todos temos pecados. Então ele vai acusando, você vai e emite uma opinião voltada para a doutrina bíblica, voltada para a defesa da doutrina bíblica, e imediatamente ele fala: você não pode dizer isso porque você é pecador, você tem pecado. Aí o que acontece? Eu me constranjo, eu fui constrangido, e é mesmo, eu tenho pecado, então eu não posso pregar, eu não posso falar. Eu aprendi isso, o próximo que vem e faz a mesma coisa comigo, eu já faço o mesmo. Eu aponto para ele e digo: não, mas você tem pecado, você não pode falar isso. Vai se criando uma cadeia, uma bola de neve que vai tomando volume, vai tomando forma, uma forma cada vez maior. Então você cria essa espiral do silêncio, com base nesse conceito. Opa, você é pecador, você não pode pregar o evangelho, você não pode falar, militar em prol da doutrina bíblica, porque você tem pecado. Ou seja, vamos aguardar então a volta do Senhor Jesus, porque só Ele é sem pecado. Só Ele pode pregar o evangelho. Mas aí já vai ser tarde demais, não é verdade? Basicamente é isso que esses filhos do diabo estão promovendo, estão difundindo por aí. E então essa mensagem de hoje é para que você que está me ouvindo e que milita pela fé que uma vez foi dada aos santos, você que milita pela fé bíblica, pela observância da palavra de Deus, que não flerta com o pecado, que não sente prazer no pecado, né, na promoção do pecado, é aí que está, né, é aí que está o pulo do gato, a promoção do pecado. Então, é para você essa mensagem, para que você não se constranja, para que você não se envergonhe, para que você não se cale perante o dedo do herege, perante o dedo do filho do diabo. Tá? Porque pecadores todos somos,
Mas se formos esperar que apareça alguém perfeito, sem pecado, o Evangelho não é difundido, o Evangelho não é tocado para frente. E é assim que esse monstro vai tomando forma nos nossos dias, né? Então eles são manipulados por Satanás mesmo, porque nós vimos aqui que Satanás, qual é a acusação que Satanás faz? Qual é a acusação que Satanás faz? Ele não é digno de pregar a tua palavra, ele não é digno do teu reino, fulano não é digno do teu reino, não é digno de pregar a tua palavra. Por quê? Porque ele é pecador, ele tem pecado. O que o anjo do Senhor respondeu para ele? Ué, mas ele não é um tição tirado do fogo? Ou seja, por acaso eu não sei disso? Não fui eu que tirei ele do fogo? Ou seja, por acaso eu não sei que ele é chamuscado? Por acaso eu não sei que ele tem ali ele já foi queimado ali pelo pecado? Eu não sei disso? Eu não sei disso? Mas é o pecador mesmo que vai pregar o Evangelho. É o pecador mesmo que vai pregar o Evangelho. Perfeito só o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus envia a nós para pregar a sua palavra, pregar a sua mensagem. Para não nos conformarmos com esse mundo. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Geralmente as pessoas só ficam no amor, né? Que gracinha. O importante é o amor. Mas é o amor de um coração puro. Tá? Eu estou lendo 1 Timóteo 1, versículo 5. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Aí a gente dá um salto, a gente vem para cá, ó. Versículo 12. Vamos ler do versículo 12 até o 20. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, ele admite, ele é pecador sim, o principal. Ele se põe nessa posição, o principal dos pecadores. Agora, olha só o que o principal dos pecadores diz. Olha o que o principal dos pecadores fala. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então ele fala, mas por isso, ou seja, por isso mesmo, por eu ser o principal dos pecadores, é que alcancei misericórdia. Só alcancei misericórdia porque eu sou pecador. Se eu não fosse pecador, não haveria por que Cristo ser misericordioso comigo. Né? O perdão implica no erro, de que existe um erro ali sendo praticado. Se não há erro, não há perdão a ser liberado. Para que em mim, que sou o principal, ele repete que sou o principal, né? Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o principal dos pecadores é usado como exemplo para aqueles que devem crer na vida eterna. Está vendo só, senhor herege? Está vendo só, senhor falso cristão? Senhor que mente para si mesmo e para os que te acompanham? Está vendo só? Você precisa se converter, você precisa conhecer o Evangelho. Ora,
o Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único sábio Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Devemos militar a boa milícia pelas profecias, ou seja, pela palavra. Pela palavra devemos militar a boa milícia. Pela palavra devemos militar a boa milícia. Mas é o que acontece, você quer militar e aí vem o herege. Você não pode militar porque você tem pecado. Você não pode militar porque você tem pecado. Se você fizer isso, você é um monstro. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então devemos conservar a fé e a boa consciência. Olha o que eu estou falando, é uma questão de consciência, tá? É uma questão de consciência, não é do ato em si. O pecado vai continuar sendo praticado por todos, vai continuar sendo consumado por todos. O segredo está na consciência, é aí que está o pulo do gato. A consciência do salvo e a consciência do ímpio. A consciência de quem está a caminho do céu e a consciência de quem está a caminho do inferno. São consciências diferentes. São consciências diferentes. Por isso ele diz, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, dois sujeitos que blasfemaram, e Paulo fez o quê? Entregou a Satanás. Fez o mesmo que fez com aquele jovem lá de Coríntios, né, que tinha um relacionamento com a madrasta. Entrega para Satanás. Blasfemou. Blasfemou. Vai continuar passando a mão no pecado, no erro? De jeito nenhum. Vai ter amizade com esse tipo de gente? De jeito nenhum, porque automaticamente você está mandando um sinal, né? Você está mandando uma mensagem para aqueles que estão de olho em você. Lembre-se, nós somos cartas vivas, não é isso que a palavra diz? Nós somos cartas vivas. Você está mandando uma mensagem a quem está te olhando, um testemunho. Olha só, ele tem uma amizade maravilhosa com um falso crente, então provavelmente ele crê nas mesmas heresias do outro. Essa é a mensagem que você está dando. É diferente de você ter uma amizade com o ímpio. Tá? É diferente de você ter uma amizade com o ímpio. Por quê? Com o ímpio você tem que ter proximidade mesmo para pregar o evangelho. Você tem que ter proximidade para pregar o evangelho para ele. Lógico, você não vai ser unha em carne com a pessoa, né? Você não vai ficar seguindo o ímpio por onde ele passa, para onde ele vai, fazendo o que ele faz. Ele lá, você cá. Mas você mantém uma relação amistosa. Você mantém uma relação amistosa, gostosa, um bom papo, uma troca de ideia, faz um favor aqui, outro ali, né? Se ele puder te fazer um favor, você aceita. Você constrói uma relação de amizade sadia com ele, sadia, que não comprometa a sua fé. É necessário. Porque todo mundo sabe que aquela pessoa ali não é cristã, que aquela pessoa ali é ímpia, tá claro isso, né? Eu estou falando do ímpio professo. O ímpio professo. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que é agnóstico, né? Era ateu, me conheceu, hoje ele já é um agnóstico. Então está num processo. Eu tenho esse amigo, é um grande amigo meu, né? Um grande amigo meu. Mas todo mundo sabe que ele é isso, que ele não acredita nas escrituras. Todo mundo sabe. É diferente de você pegar um falso crente, aquela pessoa ali que está blindada pela fachada de cristão, e ficar trocando figurinha com ele. É diferente, porque ali você está mandando uma mensagem, um testemunho para as pessoas de que, olha só que bacana, eu estou aqui com ele, eu estou partilhando da visão, da cosmovisão que ele tem a respeito do cristianismo, a respeito da palavra de Deus. É muito perigoso, é muito perigoso. De modo que vimos então que o maior dos pecadores não tinha problema algum em apontar o dedo para o erro, apontar o dedo para o pecado e falar, é errado sim, é coisa do diabo, é coisa do demônio, que se dane o que vão achar, o que vão pensar, é isso e acabou.
Ah, mas você é pecador. Eu sou o maior dos pecadores, Paulo dizia. Eu sou o maior dos pecadores. E daí? E daí? Foi Cristo que me colocou aqui nessa posição que eu estou hoje. Foi Cristo que me colocou aqui, que me trouxe até aqui. Vou cair na espiral do silêncio? O caramba! Vou cair na espiral do silêncio? O caramba! Vou entrar nessa pilha? Vou entrar nessa pilha errada de herege? O caramba! Eu quero mais é pregar o evangelho, erradão mesmo do jeito que eu sou, pecador mesmo do jeito que eu sou, mas eu estou aqui ó, com meu guarda-chuva no meio da chuva. Estou com meu guarda-chuva no meio da chuva, não estou andando de boca aberta, não. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Só que as pessoas vêm confundindo pecado com promoção do pecado. As pessoas vêm confundindo pecado com promoção do pecado. Então o cara pensa, eu sou pecador, não tem problema algum eu expor meus erros, meus pecados por aí, como algo bonitinho, como algo engraçadinho. Não, você está promovendo aí o pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você sentir orgulho do seu pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você sentir orgulho. Eu posso estar ali martelando, dar uma martelada no dedo, soltar um palavrão ou 10, e daí? Errei, reconheço o meu pecado, peço perdão a Deus, mas não vou vir aqui para a rede social, ou para o YouTube, ou para onde for, ou no meio da rua, numa conversa, numa roda de amigos, e falar, baralho, né? Puta que o pariu, puta, tá? Falei puta que o pariu, bom, deu uma martelada no dedo, baralho. Não, aí eu estou sentindo orgulho do pecado, aí eu estou, né? Eu estou me banhando no pecado, estou gostando, eu estou achando engraçadinho, eu estou me sentindo estiloso, eu estou me sentindo mais descolado, né? Estou me sentindo, não, eu sou crente, mas eu não sou um crente careta, eu sou um crente moderninho, eu sou um crente mente aberta, eu falo palavrão, eu sou igual o Nando Moura, igual o Olavo de Carvalho, né? Eu sou um conservador que solta palavrão para não parecer muito bobão, né? Senão eu fico parecendo muito bobo. Então preciso me enturmar, senão a turminha sai e eu fico sozinho aqui de pé de escanteio, porque eu sou muito careta. A palavra nos manda ser diferentes. Precisamos ser diferentes do mundo. Essa é a questão. E então eles promovem o pecado, né? Eu posso ter uma discussão com a minha esposa aqui dentro, também, sem querer, no momento da raiva ali, soltar um palavrão, xingar ela. É uma coisa que ninguém deve... todo mundo deve se policiar, né? Todo mundo que é casado deve se policiar ao máximo para que isso jamais aconteça. Jamais aconteça. Felizmente, isso é algo que eu sinto até medo de cometer um dia. Eu nunca cheguei nem perto disso. Eu nunca cheguei nem perto de chamar minha esposa de boba. Né? Assim, brincando, obviamente, só boba, mas nunca cheguei nem perto disso. Mas se acontecesse, eu sou um ser humano, né? Sou passível de erro. Se acontecer um dia, eu vou vir para a rede social, aí, pô, discuti com a minha esposa, mandei logo para aquele lugar, hahaha, kkkk, eu não vou fazer isso. Promover o pecado? Não. Pecar, sim, eu posso até pecar. Devo oferecer resistência. Não devo me conformar com isso. Cometi oração, pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa, e aí vai trabalhando para que aquilo não aconteça novamente. Mas a promoção do pecado é o grande problema e é o que essa classe de falso cristão vem disseminando nos nossos dias com o advento das redes sociais. A promoção do pecado. Um palavrãozinho aqui, uma fotinha bebendo ali, né? Se eu sou um ex-alcoólatra, vamos supor, eu sou um ex-alcoólatra. Um belo dia, por alguma razão, eu acordo com aquela vontade louca de botar álcool na boca. Vou na padaria, compro uma cerveja, bebo. Eu vou postar uma foto, essa cerveja aqui é deliciosa. Não, se eu fosse um ímpio, isso seria natural, problema nenhum. Mas eu, como cristão, vou fazer isso? Não. Vou pedir perdão a Deus. Perdoa, Senhor. Cedi à tentação.
perdoa, Pai, me fortalece para que eu não volte a incorrer nesse erro. Essa é a postura de um cristão genuíno, que tem o Espírito Santo morando, habitando dentro de si. O Espírito Santo incomoda. Ele te empurra contra o pecado. Ele te faz lutar contra o pecado. Quem não tem o Espírito Santo não luta. Sabe? Tá carro sem freio na ladeira, tá? Salve-se quem puder. Essa é a grande diferença. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer. Não esmoreça, não se intimide, não se constranja, não ceda à espiral do silêncio. Que se dane, não ceda à espiral do silêncio. Aponta o dedo para o erro, fala contra o pecado, milita o bom combate, defende a fé. Rapidinho, Judas 6. Judas 6 não pode faltar aqui. Aliás, Judas 6? Eu nem lembro qual versículo. Deixa eu ver aqui. Não, é Judas 6 não, é logo no começo. Judas 3. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É uma batalha. É uma batalha, tá? Não pense que você vai se posicionar pela fé que uma vez foi dada aos santos e não vai receber oposição, não vai receber ataques. É uma batalha. Acima de tudo, uma batalha espiritual. Então, o que você deve fazer? Repreenda o que vem contra ti, né? Repreenda o herege, mostra para o herege a verdade, mas ora pela alma dele, ora por essa vida, porque essa pessoa... nunca é tarde para que a pessoa de fato se converta ao Senhor Jesus Cristo e venha a dar grandes frutos para o reino de Deus. Nunca é tarde. Ore pela vida dessa pessoa. Repreenda, seja duro, mas ore pela vida da pessoa. E, enfim, pecadores sim, promotores do pecado não.